trabalho, quiserem contribuir com alguma coisa, tá aí. E a gente volta amanhã com mais vídeos para a página. Vida tirada, vida ceifada, mas a luta continuará. Domingo, um dia atípico para operações policiais. Dia em que os investigadores apresentaram respostas a essas duas perguntas. Quem mandou matar Marielle e por quê? Às 6 da manhã, equipes da Polícia Federal saíram para cumprir os mandados de prisão e de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. Usaram carros descaracterizados para não chamar a atenção. Os dois suspeitos de serem os mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco foram presos dentro de casa, em condomínios na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Chiquinho Brazão, deputado federal do União Brasil, mora neste casarão. Não muito longe dali, mora o irmão dele, Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. O delegado da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa, também foi preso em casa, na Barra. Ele era chefe da Polícia Civil do Rio na época do assassinato de Marielle. A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro tem capacidade para resolver esse caso. E nós vamos fazer de tudo para dar uma resposta a esse crime bárbaro. Logo depois do crime, o delegado se reuniu com as famílias de Marielle e Anderson e prometeu prioridade no esclarecimento do caso. O nome de Rivaldo Barbosa, sem dúvida nenhuma, para nós foi uma grande surpresa. Em especial considerando que ele foi a primeira autoridade que recebeu a família no dia seguinte, dizendo que seria uma prioridade da Polícia Civil a elucidação desse caso. É tão profundo e é tão doloroso, então, quem sabe, vamos ver como as coisas ainda vão se desdobrar, faltam ainda respostas. Os advogados que defendem os presos contestam as acusações. Ele nega peremptoriamente a participação, qualquer espécie de participação. Pelo contrário, ficou surpreso exatamente por conta do fato de que as investigações produzidas por ele e por sua equipe conduziram à prisão do atirador, do Rony Lessa, do delator. E a conversa é que nós estamos surpresos, que ele sempre se colocou à disposição da justiça e ele não tem nada a ver com esse fato que está imputando a ele. Mas você acha que é arbitrária essa prisão? Qual a sua avaliação? Não vou falar com imprensa. Também houve busca e apreensão no gabinete de Domingos Brazão no Tribunal de Contas do Estado do Rio, na sede da Polícia Civil e no endereço do delegado Giniton Lages, chefe da divisão de homicídios quando Marielle e Anderson foram mortos. Ele foi responsável pela primeira fase do inquérito, a que revelou o executor Rony Lessa e o homem que dirigiu o carro do crime, Elcio de Queiroz. A polícia esteve ainda na casa do comissário da Polícia Civil, Marco Antônio de Barros Pinto, que trabalhava com Giniton Lages. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou uma série de sanções para Giniton Lages e para Marco Antônio. Afastamento das funções na Polícia Civil, suspensão do porte de arma de fogo, proibição de contato com investigados ou testemunhas, entrega de passaporte e uso de tornozeleira eletrônica. Outro mandado de busca e apreensão foi cumprido pela Polícia Federal na casa de Érica de Andrade Almeida Araújo, mulher do delegado Rivaldo Barbosa. Segundo as investigações, ela lavava o dinheiro do marido usando a própria empresa que teve a atividade comercial suspensa. Os bens de Érica foram bloqueados. Ela também está proibida de manter contato com os investigados, terá que entregar o passaporte e usar tornozeleira eletrônica. Além de Érica, os irmãos Brazão, o ex-chefe de Polícia Civil Rivaldo Barbosa, o delegado Giniton Lages e o comissário da Polícia Civil Marco Antônio tiveram os bens bloqueados para assegurar a reparação de danos aos familiares das vítimas. Buscas também foram feitas na casa de Robson Calixto Fonseca, conhecido como Peixe, assessor do Tribunal de Contas do Estado do Rio. Celulares, computadores, tablets e documentos foram apreendidos. Um crime planejado no momento em que a segurança pública do Estado estava sob intervenção federal, com o uso de um carro clonado, de um atirador especializado e executado num local onde não havia monitoramento por câmeras. A delação de Rony Lessa, homologada na última terça-feira pelo STF, forneceu informações fundamentais para a operação de hoje. Segundo Lessa, o primeiro encontro entre ele e os irmãos Brazão foi intermediado por Macalé e Robson Calixto Fonseca, o Peixe. Macalé é o miliciano Edmilson Oliveira da Silva. Ele mantinha relação de amizade muito próxima com os irmãos Brazão e atuava em áreas onde eles tinham domínio político. Macalé foi assassinado em novembro de 2021, caso até hoje não esclarecido. Ainda de acordo com Lessa, a promessa dos Brazão seria a de entregar a ele terrenos na zona oeste do Rio, em áreas a serem loteadas pelos irmãos. Para arquitetar o crime, Lessa, Macalé e os irmãos Brazão fizeram uma primeira reunião. Os irmãos Brazão infiltraram um homem identificado como Laerte Silva de Lima dentro do PSOL, partido de Marielle. Laerte passou a levantar informações sobre Marielle e identificou que a vereadora pediu para a população não aderir a novos loteamentos situados em áreas de milícia.
Lessa contou que após essa primeira reunião, o assassinato começou a ser planejado. Segundo ele, a arma usada foi cedida por Robson Calixto Fonseca, o Peixe, e pelo ex-PM miliciano Marcos Vinícius Reis dos Santos, o Fininho. A arma foi entregue a Macalé, em Rio das Pedras, uma comunidade da Zona Oeste. O carro, Cobalt Prata, foi obtido por Maxwell Simões Correia, o Suel. A partir daí, ele, Rony Lessa, passou a monitorar Marielle. Maxwell Simões Correia, o Suel, é acusado de monitorar os passos de Marielle e de ajudar no desmanche do carro. Ele também está preso e já é réu. Nos documentos que basearam a operação de hoje, Lessa declarou que aceitou participar do crime depois que os irmãos Brazão afirmaram que o então chefe da divisão de homicídios, Rivaldo Barbosa, teria contribuído para a preparação do crime, colaborando ativamente na construção do plano e assegurando que não haveria repressão por parte da Polícia Civil. Na delação, Lessa disse ainda como os irmãos Brazão garantiram a impunidade no crime. Ele disse que ouviu um diálogo entre Domingos Brazão e Macalé. Ô, negão, você não se comunica. O Rivaldo é nosso. É a carta branca. Sem o Rivaldo, ninguém faz nada. E mais, segundo Lessa, Rivaldo exigiu que Marielle não fosse executada em trajeto de deslocamento para a Câmara dos Vereadores, para evitar que o crime tivesse conotação política, o que poderia levar pressão para uma resposta eficiente sobre o caso. Uma determinação que teria deixado Rony Lessa frustrado e obrigado a fazer diversas diligências para monitorar Marielle. No dia 14 de março de 2018, por volta do meio-dia, Rony Lessa disse que recebeu uma ligação de Macalé. Ele havia sido informado de que naquela noite Marielle Franco participaria de um evento na Casa das Pretas, no centro do Rio. Rony Lessa, então, fez contato com Elcio de Queiroz para executar o plano do assassinato. A Polícia Federal afirma que menos de 12 horas depois das mortes de Marielle e Anderson, Rivaldo Barbosa nomeou Giniton Lages como responsável pela apuração do crime. Segundo o documento, na delação, Lessa informa que os vários episódios de obstrução das investigações foram esquematizados por Giniton e operacionalizados por Marco Antônio e delineados por Rivaldo Barbosa. De acordo com o documento, Giniton e Marco Antônio trataram com negligência a coleta de imagens, dando como justificativa defeito no sistema de gravação, o que, segundo a Polícia Federal, demonstra seu desvio de caráter e cinismo. Mas afinal, por que Marielle foi morta? As investigações da Polícia Federal, que contaram com o apoio do Ministério Público aqui do Rio, dizem que a atuação de Marielle Franco começou a atrapalhar os interesses dos irmãos Brazão em áreas de milícia. Domingos e Chiquinho queriam regularizar ocupações clandestinas para empreendimentos imobiliários. Essa tentativa de legalizar os terrenos foi considerada o estopim do crime. Segundo o relatório da Polícia Federal, Lessa disse ter ouvido de Domingos Brazão que Marielle estava pedindo à população para não dar apoio a novos loteamentos em regiões dominadas por milicianos. De acordo com a PF, um episódio reforçou essa linha de investigação. Em dezembro de 2016, Chiquinho Brazão, então vereador do Rio, foi autor do projeto de lei complementar 174 para legalizar terrenos irregulares. O projeto foi aprovado em primeira votação em maio de 2017. Marielle Franco, do PSOL, e outros colegas do partido votaram contra. O projeto também foi aprovado numa segunda votação 6 meses depois. A bancada do PSOL votou contra mais uma vez. Projeto tão pra cidade, assistimos, o que tá vendo? Era pra essa casa, botar aí pela quase totalidade. A redação final só ficou pronta em março de 2018. No dia 13, na véspera do assassinato de Marielle, o projeto entrou na ordem do dia na Câmara. Como não recebeu emendas, foi aprovado. Em 2019, a lei foi declarada inconstitucional pelo órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio. De acordo com a delação de Lessa, depois da repercussão do caso e com a finalidade de estancar a pressão imposta pela sociedade, os delegados Rivaldo Barbosa e Giniton Lages, inicialmente responsáveis pela investigação, jogaram os executores dos assassinatos de Marielle e Anderson aos leões e imputaram-lhe a tese do crime de ódio, com o fim de fechar a tampa da apuração e preservar os autores intelectuais. Segundo a Procuradoria-Geral da República, os irmãos Brazão e Rivaldo Barbosa são autores intelectuais da morte de Marielle Franco, que Giniton e Marco Antônio atuaram para confundir as investigações e proteger os mandantes. Robson Calixto, Peixe, foi intermediário entre os mandantes e os executores. E Érica Andrade Araújo participou da movimentação de dinheiro ilícito recebido por Rivaldo Barbosa. Os investigadores afirmam no inquérito que o crime foi idealizado pelos irmãos Brazão e meticulosamente planejado pelo delegado Rivaldo Barbosa. Os irmãos Brazão e o delegado Rivaldo Barbosa agora se juntam a Rony Lessa, Elcio de Queiroz, Maxwell Simões Correia, o Suel, e Edilson Barbosa dos Santos, conhecido como Orelha, todos presos pelo crime. Giniton Lages afirmou que na época que presidia o inquérito policial sobre as mortes de Marielle e Anderson, fez toda a investigação necessária para elucidar o caso e disse que só não foi possível resolvê-lo em sua integridade, porque foi tirado da investigação no dia seguinte às prisões de Rony Lessa e Elcio de Queiroz. Robson Calixto, conhecido como Peixe, negou as acusações. Nós não conseguimos contato com os outros citados. Né, mas tem que rememorar. Muito.
Muito bem, pessoal, está começando segunda-feira, 25 de março, 7 horas da manhã, o Desperta ICL. Muito bom dia para todo mundo que já está por aí. Nós estamos ao vivo, 7 horas, horário de Brasília. Tudo bem, Cândido Focão? Tudo certo? Como é que foi seu final de semana? Muito bom. Foi no show do João. Como é o show do João? É bom? É? O cara é profissional, performático. É, dizem que é bom, nunca ouvi. Eu sou velho, né? Eu só ouço coisa de velho. Mas vou tentar ouvir, João. Não, já vi uma música dele com o Caetano Veloso, eu acho. Será? Ou tô viajando? Acho que tem, né? Tá bom, vamos tentar. Muito obrigado para quem já está ao vivo aí com a gente. Estamos ao vivo em todas as redes sociais, no Twitter, na Twitch, no Facebook e no Instagram, principalmente lá no YouTube. Muito obrigado para quem está nos acompanhando no canal do ICL Notícias, no canal do Eduardo Moreira e no canal do Leandro Demore. Se você puder, por gentileza, chega aí, deixa seu like, ative o sininho, assine o canal, mas também você pode compartilhar este programa com todas as pessoas que você acha que precisam estar muito mais bem informados pela manhã. Este programa só cresce. Aliás, semana passada eu estava em Brasília, semana que vem eu vou novamente para Brasília. E o ICL está bombando em Brasília. É impressionante com todo mundo que eu falo. Passei a semana toda lá, falei com muita gente da política e das coisas em volta da política, as pessoas em volta da política, tá todo mundo acompanhando o ICL mesmo. Eu tenho notado isso porque o Desperta faz um ano agora em abril, né? Deu pra ver a crescente que tá, a gente realmente tá bem acompanhado, tá todo mundo ligado, tá todo mundo de olho, e isso é muito legal, é muito importante. Então, muito obrigado pela companhia de todos os nossos espectadores. A gente tá fazendo uma audiência recorde todas as manhãs por aqui. Eu acho que hoje teremos novamente uma audiência recorde. O programa de hoje é super importante. A gente vai trazer tudo o que aconteceu ontem, uma operação da Polícia Federal para prisão dos mandantes e de um delegado também da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que é apontado aí como o homem responsável por tentar embaralhar as investigações. Conseguiu, como nós vimos, uma investigação que demorou 6 anos para acontecer ou mais. Então, ontem nós acordamos com essa notícia. A gente fez, aliás, um programa especial ontem aqui no ICL. Se você quiser voltar, o programa ontem foi incrível. Marcelo Freixo, vários convidados e principalmente vários jornalistas que participaram da cobertura do caso Marielle. A imprensa foi um pilar fundamental na resolução desse crime, também para manter a ideia de que o crime deveria ser investigado viva. Eu quero então abrir o programa de hoje dando os parabéns para todos os colegas repórteres que ao longo de 6 anos ficaram em cima dessa história e investigaram. Em algum momento fomos todos nós também ludibriados pela investigação, porque a investigação foi embaralhada de propósito, mas a imprensa conseguiu fazer um trabalho espetacular. Abraço para todo mundo, pessoal que é da nossa casa aqui, o Igor Melo, que é o repórter que acabou de chegar no site, aliás, do ICL Notícias, fez um trabalho também brilhante, a Juliana Dalpiva, o Sérgio Ramalho, o Flávio Costa, a Vera Araújo, o Chico Otávio. Gente, tem assim, ó, com certeza, o Rafael Soares, do Jornal o Globo, com certeza eu tô esquecendo o nome de gente aqui, Carol Castro, lá do ICL também, do Intercept. Eu tô esquecendo o nome de gente aqui, porque foram muitos importantes. A Marina Lang, muitos importantes jornalistas que seguiram esse caso, fizeram investigações paralelas, conseguiram manter o foco, conseguiram encontrar coisas importantes e manter essa investigação viva. Não foi fácil, eu estou falando para vocês, porque é um caso que eu acompanhei muito de perto, né? Era editor do Intercept quando a Marielle e o Anderson foram assassinados, em março de 2018. O Pedro Prado, vídeo repórter, que chegou lá também no local do crime, tem imagens ali históricas sobre aquele momento, entrevista. Marcelo Freixo no local, inclusive, né? Então, assim, gente, teve muita gente que se empenhou para fazer esse trabalho. Parabéns para essa galera toda, repórteres, editores, vídeo repórteres, fotojornalistas, todo mundo trabalhando nesse caso. Ontem foi um dia importante, um dia, de certo modo, de alívio pelo fim das investigações. A gente já vai falar aqui sobre o fim das investigações e o que pode não ser o fim das investigações também. Vou explicar tudo para vocês aqui, porque é que isso aqui, estamos no fim da dinâmica do crime, mas a gente tem uma janela aberta para ir muito além do que aconteceu em relação ao caso Marielle, muito além. Eu vou mostrar para vocês porque, vou dar um exemplo clássico aqui de como isso pode evoluir daqui para frente, mas quero abrir o programa de hoje dando os parabéns para o jornalismo brasileiro. Vocês que acompanham o programa aqui sabem que muitas vezes a gente critica matérias aqui, eu critico, enfoque, cobertura, o título, apuração, tem coisa que não para em pé, faz parte do jogo, gente, a vida é assim, a vida é feita de altos e baixos, de críticas e elogios, ninguém a priori é sempre só criticável, ou sempre só elogiável, é assim que as coisas funcionam. Eu sei que o público gosta muito que a gente faça isso, eu sei que vocês da comunidade do ICL que acompanham o Desperta gostam que eu mostre também, muitas vezes aqui os meandros da imprensa, tem muita coisa mal feita, tem muita coisa feita de qualquer jeito, tem muita coisa feita mal feita de propósito, tem muito jogo sujo, tem muita podreira, tem muito interesse econômico, tem muito mau jornalismo no Brasil e no mundo. Agora, no caso Marielle, parabéns. Grandes repórteres. Desculpa se eu esqueci o nome de alguém aqui que foi importante nessa cobertura, porque foram muitos repórteres. Eu falei aqui os que vieram na minha cabeça, que eu lembro que foram pessoas importantíssimas para esse caso. Se debruçaram, falaram com pessoas, investigaram, foram pra rua, leram inquéritos gigantescos aí. Eu lembro na época do Intercept, o Sérgio Ramalho, o repórter incrível, né? Lendo os inquéritos lá da Operação Intocáveis, que foi uma operação gigantesca, que tinha várias pessoas que tocavam ali, no caso Marielle, milicianos. Foi um trabalho muito difícil, gente, mesmo. Então hoje, olha, se vocês puderem aí no chat, aplausos para os colegas jornalistas que trabalharam nesse caso, tá bom? Muito obrigado para quem nos acompanha pela Rádio Brasil Atual, também pela Rádio Heliópolis. Bom dia, Heliópolis. Muito obrigado pela companhia de todo mundo. Uma ótima segunda-feira, uma ótima semana. E também, se você quiser acompanhar este programa, nós estamos ao vivo na TV aberta. Se você está em São Paulo, Grande São Paulo, você pode nos ver e nos ouvir também lá pela TVT. Em Salvador, Rio Grande Salvador, pela gloriosa TV Quirimurê, tá bom? Muito obrigado pela companhia de todo mundo. Compartilhe esse programa e vamos embora. Ó, a gente vai abrir hoje
basicamente, rapidamente com duas notícias muito curtas aqui, e depois a gente vai cair para dentro do caso Marielle, porque tem muita coisa para falar, tá? Vamos lá para a Folha de São Paulo. Casos de dengue foram maiores em cidades com temperaturas mais altas, mostra o estudo, ou seja, mais uma confirmação, mais um indício importante, uma prova importante, de que as mudanças climáticas afetam a nossa vida diretamente. No inverno passado a gente teve um inverno bem fraquinho, né? O Pedro Falcão, nós aqui que somos sulistas, né? Foi um inverno que praticamente não aconteceu. Não existiu, teve aí uns, talvez intercalados ao longo do inverno, uns 20 dias de frio mesmo, bem atípico. Aliás, recordes de temperatura alta, muitas vezes no meio do inverno, no começo do inverno ali, e isso acaba proliferando muito mais várias doenças, entre elas a dengue. Eu sempre lembro a vacina da dengue disponível em algumas cidades do Brasil, procure o posto de saúde, vacine-se. Na iniciativa privada também tem vacina, não é em todos os lugares, porque só tem um laboratório produzindo essa vacina no mundo, o laboratório japonês, a vacina Kedenga, então você pode procurar também a rede privada, a vacina custa muito caro, não é barata, então prioritariamente vá até o posto de saúde para entender se você está na faixa etária que precisa vacinar e se na sua cidade tem vacina. Inicialmente foram distribuídas vacinas para 521 cidades do Brasil e agora elas estão sendo redistribuídas conforme o mapa da dengue, então nos lugares onde a coisa está pior, o Ministério da Saúde está tentando chegar nesses lugares, tá bom? Portanto, vá atrás disso. Ontem as chuvas deixaram 25 mortos no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Lembrando, para quem acompanha o Desperta aqui na semana passada, a gente avisou bastante sobre isso, né? Na sexta-feira, aliás, fiz um alerta importante. Então, por favor, gente, tomem de lição. Eu sempre estou de olho aqui em previsão do tempo, que é uma coisa que até nem me interessa particularmente. Eu não sou uma pessoa que consome previsão do tempo. Tem gente que consome previsão do tempo, né? A minha companheira Ana, ela é consumidora de previsão do tempo, tá sempre ali vendo se vai chover, se vai ser frio, se não sei o quê. Eu sou uma pessoa meio desligada em relação a isso. Mas cada vez mais tem muito menos a ver com você sair de casa e levar um guarda-chuva ou não. Então, a gente faz os alertas aqui, sempre para as regiões onde há perigo pela frente. Então, proteja-se, organize a sua vida. Aliás, compartilhe o Desperta CL com as pessoas, porque a gente faz esse alerta sempre, todas as semanas aqui, para que você possa ter um plano B, para ficar de olho, para poder sair de casa, para já avisar um amigo, um parente, se você puder sair da sua casa e esperar o pior passar, ir para outra cidade, ir para um hotel. Muita gente não tem condição, mas muita gente tem condição de sair, de ir para um hotel, de passar um tempo no hotel. Então, faça isso. Cada vez mais é uma proteção à sua vida e à vida da sua família, tá bom? Infelizmente, nós tivemos aí mais uma calamidade no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, e isso não vai ser fácil de resolver. Por um lado, as cidades não estão preparadas, por outro lado, não dá pra gente simplesmente ir no termômetro da temperatura do planeta e dar um jeito no que está acontecendo agora e no que está por vir. Tá bom? Vamos lá então, vamos lá para o caso Marielle. Primeira dica que eu dou pra vocês hoje aqui, capa do iclnoticias.com.br. A capa tá completíssima, olha aqui, ó, a gente fez uma cobertura intensa ontem, fizemos uma live absolutamente completa ontem sobre o que aconteceu, a gente ficou mais de 2 horas no ar, colocamos várias pessoas importantíssimas, principalmente na cobertura. Ontem o ICL fez um programa ao vivo especial, trazendo os repórteres do caso. Isso foi muito interessante. A gente falou com o Chico Otávio, falou com o Igor Mello, falou com a Juliana Dalpico, falou com o Flávio Costa, que foi o repórter que cobriu esse caso da Marielle, e o Flávio é o cara, que desde 2019 está na trilha da família Brazão. Muita coisa aconteceu, muita cortina de fumaça, muita bagunça, sabe? Muita gente começou a olhar para o outro lado porque foi induzida para isso e não havia o que fazer. Você tinha ali o Estado brasileiro, a polícia falando, não é por aqui, é por lá, não é isso, é aquilo outro. E o Flávio Costa ele ficou em cima disso, primeiro lá no UOL, depois no Intercept Brasil. Aliás, o Flávio é um dos repórteres que assina a reportagem, que foi publicada aí no começo do ano, colocando o nome do Domingos Brazão como um dos mandantes. Então, parabéns ontem. Quem quiser acompanhar, essa live ficou gravada, já tem mais de 200 mil views, eu vi hoje de manhã agora. Então tem muita coisa interessante que ajuda a elucidar bastante coisa, principalmente do ponto de vista dos jornalistas, que é um ponto de vista fundamental nesse caso. Tá bom? Então acompanhe por lá. A nossa capa tá com uma cobertura muito grande em relação a isso. Tem muita coisa publicada aqui em relação ao que a gente falou na live ontem, e apuração também, porque ontem, depois das prisões, das buscas e apreensões, o ministro Alexandre de Moraes, ele levantou o inquérito das cautelares. Nós ainda não temos acesso ao inquérito todo da Polícia Federal, mas muita coisa que foi usada pelo Ministério Público para pedir para o juiz do caso a prisão desses senhores, em buscas e apreensões, foi colocada lá, e o ministro Alexandre de Moraes ontem levantou o sigilo sobre isso. Então, várias provas, vários indícios, o caminho da investigação já é público hoje. Agora a gente vai esperar, claro, o momento que se levante o sigilo do inquérito, para a gente ter acesso ao inquérito completo, mas dá para dizer com muita segurança que o caso, a dinâmica do crime, os mandantes, e por que é que essa investigação não chegou a um bom fim muito antes de ontem, isso está elucidado. Já não há dúvidas do que aconteceu em relação ao crime, ao assassinato de Marielle Franco e Anderson. Veja tudo o que se sabe até agora, desde a prisão dos suspeitos de mandar Marielle, os detalhes da investigação sobre o assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes vieram à tona no domingo e estarreceram o país. Aqui um breve resumo, publicado ontem lá pelo iclnoticias.com.br, para mostrar para todo mundo aqui como que as coisas andaram, quem foram os mandantes, como foi a dinâmica do crime, qual foi a atuação desse delegado que foi preso ontem da Polícia Civil, o Rivaldo Barbosa, né, que estava envolvido nas investigações, seria o cara que seria o responsável por chegar aos assassinos e aos mandantes, se reuniu com a família da Marielle, se reuniu com o Freixo, ganhou a confiança de todo o entorno da família da Marielle e do Anderson, e no fim das contas, segundo a investigação da Polícia Federal, foi um homem que estava ali para atrapalhar as investigações, para fazer com que elas não chegassem até o final. Isso, segundo a delação do Rony Lessa, esse pós-crime já era uma coisa que estava na estratégia do assassinato.
Vejam bem, não foi uma coisa que aconteceu de ter uma encomenda de um assassinato e depois que a história ganhou escala, eles se preocuparam em embaralhar as investigações para que não se chegasse aos executores e aos mandantes. Não, pelo contrário. Tudo isso era parte da estratégia, da encomenda do assassinato. Isso é o mais grave. A gente já vai mostrar todos os detalhes em relação a isso. Vamos lá então. O STF formou maioria para manter presos os suspeitos de mandar matar Marielle. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria de votos para manter os presos os suspeitos de mandar matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. A prisão foi consumada por decisão do relator, o ministro Alexandre de Moraes, que teve o referendo de votos de Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Ainda não votaram na turma o Luiz Fux e o Flávio Dino. Portanto, o Alexandre de Moraes autorizou as prisões ontem dos dois mandantes, os irmãos Chiquinho Brazão e Domingos Brazão, do delegado, o Rivaldo Barbosa, responsável por embaralhar as investigações, ou seja, faz parte da dinâmica do assassinato, e logo depois abriu para a votação da turma. Claro, foi muito importante o que o Alexandre de Moraes fez. Aliás, eu gostaria que o ministro fizesse mais isso, porque daria menos margem para dúvida em relação às suas decisões. Às vezes, o Alexandre de Moraes demora ou não faz isso. Achei importantíssimo que tenha sido feito. Autorizou, aconteceu ontem, domingo, aliás, ontem, domingo de Ramos, né? Domingo de Ramos foi ontem, né? Acho que sim. Domingo de Ramos ontem, e aí logo depois colocou para a votação da turma, já tem maioria, o Fux e o Flávio Dino não votaram ainda. Essas votações são virtuais, desde a pandemia acontece isso, você abre a votação virtual a partir de um certo horário, geralmente a partir da meia-noite, e os ministros têm ali um tempo, 24 horas, 48 horas, para depositar os seus votos, mas a turma já decidiu, mesmo que Fux e Dino votem contrariamente, o que eu sinceramente não acredito, mas a turma já decidiu que as prisões estão em pé, elas são perfeitamente justas nesse exato momento. Foram presos então, ontem pela manhã, o deputado federal, Chiquinho Brazão, do União Brasil, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, acusados de serem os mandantes do crime, e o delegado Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que aparece na investigação como coautor do crime. O ministro Alexandre de Moraes convocou a primeira turma do STF para analisar as prisões preventivas dos três suspeitos de terem mandado matar a Marielle Franco. A sessão virtual começou pouco depois da meia-noite e segue aberta, portanto, até 23h59 de hoje. 24 horas para votar, portanto, Fux e Dino precisam necessariamente depositar os seus votos hoje. Deve acontecer ao longo do dia, mas como eu falei, a maioria já está formada. O Alexandre de Moraes autorizou a operação da Polícia Federal chamada Murder Inc., que resultou na prisão dos irmãos Brazão do delegado Rivaldo Barbosa. O ministro também levantou o sigilo do relatório da Polícia Federal sobre os suspeitos do caso Marielle Franco. Além das prisões, a polícia cumpriu 12 mandatos de busca e apreensão, todos eles no Rio de Janeiro. Foram alvo de buscas do delegado Giniton Lages, que esteve à frente do caso Marielle Franco no início das investigações da DH do Rio de Janeiro, Marcos Antônio de Barros Pinto, que foi seu auxiliar, além de Robson Calixto Fonseca. Ou seja, essas pessoas todas ligadas à investigação inicial da Polícia Civil sobre o crime. Então vejam como a coisa andou. Quem acompanha aqui o CL sabe que a gente fala isso aqui desde que o CL existe, porque o CL é mais recente do que o próprio crime da Marielle. Os jornalistas que acompanham esse caso, sempre que foram ouvidos aqui, sempre ressaltaram, essa investigação já teve 5 delegados, essa investigação já teve apresentação de testemunha falsa, essa testemunha falsa foi levada por 3 delegados da Polícia Federal na época. Testemunha falsa essa usada para mudar o curso das investigações, mudar o curso do foco da imprensa e fazer todo mundo acreditar que os mandantes, na verdade, eram outras pessoas que não os irmãos Brazão. Ontem, na entrevista com o Flávio Costa, repórter que cobriu esse caso há muito tempo, repito, foi o primeiro repórter do Brasil a apontar jornalisticamente, claramente, o nome de Domingos Brazão como mandante. O Flávio Costa explicou exatamente o que aconteceu nessa investigação. Por que esse delegado foi preso, gente, o Rivaldo Barbosa? Porque os Brazão, ao mandarem matar a Marielle Franco, eles cumpriram 2 missões importantes para os negócios deles. Primeiro, qual o motivo do assassinato? A Marielle Franco estava se metendo, entre aspas, nos negócios da família, principalmente que envolviam a gestão de terras para a construção civil na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A Marielle estava discutindo áreas, zoneamento, como é que tinha que ser a construção, se tinha que ter parte das construções que eram para pessoas carentes ou não. Estava começando a fazer essa discussão. E isso interferia diretamente nos negócios da família Brazão. A milícia no Rio de Janeiro, ela vive muito da construção civil. Não por acaso, ela é uma cópia. Gente, a máfia italiana, ela colonizou a máfia brasileira através do jogo do bicho. Eu já expliquei isso algumas vezes aqui. Tem um mafioso célebre italiano que fugiu da Itália nos anos 60, depois de uma guerra de máfia que aconteceu em 1963. Tá? Antonino Salomone, ele vem para o Brasil, ele se liga ao Castor de Andrade. O Castor de Andrade dá guarita para esse cara ajuda o bicho a se organizar no Brasil. A ideia de cúpula é uma ideia de cúpula mafiosa. Aliás, a comissão da máfia na Itália era chamada de cúpula. É a mesma palavra, inclusive, só que é com o, né? Cúpula, em vez de cúpula, no Rio de Janeiro. Então, o bicho, que depois várias costelas vão ali saindo do bicho, e a milícia é parte disso, primeiro como segurança dos bicheiros, depois como uma entidade que caminha com suas próprias pernas, o tal do escritório do crime, que é um grupo de matadores também, tudo isso deriva dessa organização do tipo mafioso, é uma organização de estilo mafioso. Não é por acaso que eles copiaram vários modelos de negócio, como lavar dinheiro, como tocar o seu negócio, onde reinvestir, como colocar o dinheiro sujo na economia legal. Na Itália, a máfia também investia em construção civil. Isso é um clássico da máfia italiana. E a Marielle estava pisando no calo dessa gente. Só que, para além de tudo, ontem o Flávio Costa explicou pra gente, de forma brilhante, aliás, quando acontece o crime, a estratégia de embaralhar a investigação, ela inclui apresentar uma testemunha falsa. Essa testemunha falsa, ela joga a culpa, ou seja, ela aponta mandantes para uma outra direção.
que seria o vereador Marcelo Siciliano, que agora está provado que não tem absolutamente nada a ver com esse crime, apesar do Marcelo Siciliano ser uma pessoa complicada também, tá? Mas isso aí é outro assunto, são outros problemas do Marcelo Siciliano. Por quê? Porque Siciliano e os Brazão também disputavam território na Zona Oeste. Então vejam, os Brazão, segundo a investigação da polícia, apontados como mandantes do crime da Marielle, eles assassinam alguém que estava atrapalhando os seus negócios e usam aquele assassinato para colocar a culpa em um desafeto, fazendo um jogo que interessava duplamente a eles, com a participação, segundo a Polícia Federal, do chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro. O cara que se reuniu com a família da Marielle, que falou que ia resolver, que ficava em contato direto com a família, que ganhou a confiança do Marcelo Freixo. Foi para Rivaldo Barbosa que o Freixo ligou na cena do crime. Tem uma entrevista que o Pedro Prado, repórter, fez para o Intercept na cena do crime, em março de 2018, com o Freixo. O Freixo fala nessa entrevista: eu acabei de falar com o Rivaldo Barbosa. Então isso foi uma infiltração mafiosa clássica. Clássica. Eu vou mostrar para vocês aqui uma série de fotografias e vou fazer uma conclusão junto com vocês aqui sobre quem, de fato, matou Marielle Franco. Hoje nós sabemos os seres humanos, né, as pessoas que mataram Marielle Franco. Mas eu quero fazer um pulo um pouco maior aqui, porque esse crime joga o Brasil em outro lugar. E pode ser que jogue o Brasil em outro lugar se as investigações continuarem. A grande dúvida a partir de agora é essa: será que as investigações continuarão? Ué, mas como assim? Não acabou? Não está resolvido? Não está resolvido. O que está resolvido é a dinâmica do crime, do assassinato. Mas tem muito mais coisa para além disso, muito mais coisa. A gente já vem falando sobre isso aqui faz tempo, né, gente? Faz tempo. Eu, aliás, era muito descrente que esse crime chegasse no fim, essa investigação. Falei várias vezes aqui. Várias vezes. No M1 também, no M2. Eu acho que a gente não consegue chegar no fim dessa investigação. Eu falei. Eu sou muito descrente em relação a várias coisas. E nesse caso, a minha descrença não era porque poderia atingir ali os Brazão. Porque a coisa vai muito além deles. Então a investigação terminou? Sim. Agora, a investigação pode terminar? Não. E eu já vou explicar por quê. Bom, lá no slnoticias.com.br, entenda a motivação dos irmãos Brazão para encomendar a morte de Marielle, orientação de moradores em áreas de milícia e projeto sobre regularização fundiária irritaram os irmãos Brazão. Aqui tem uma matéria escrita pelo Igor Melo e pela Carla Gamba, explicando, né, os motivos. Então, o clássico quem mandou matar e porquê. Aqui está o porquê, inclusive aqui com trechos já da cautelar que foi levantada pelo Alexandre de Moraes. Isso aqui são os trechos que foram redigidos pelo Ministério Público com base na investigação da Polícia Federal. Então está tudo colocado aqui, tudo organizado para que vocês possam entender exatamente o que aconteceu para que esse crime tivesse sido encomendado. Notícia importantíssima também que vem lá, para vocês entenderem como foram longe essas pessoas, vem lá do inquérito: criminosos infiltraram milicianos no partido da Marielle, no PSOL. A coisa assim não foi assim, gente, do dia para a noite. Como muito já se sabia. Agora, a riqueza de planejamento, ela é inacreditável. E eu reforço, isso é um assassinato de estilo mafioso, é assim que se faz. Esse é o modelo. Infiltraram milicianos dentro do PSOL. Laerte Silva de Lima é um dos réus da investigação que apurou a prática de organização criminosa. Matéria publicada pela Carla Gamba, também no slnoticias.com.br, como eu falei, tá tudo lá hoje, tá, gente? Durante o planejamento do assassinato, os investigados infiltraram um miliciano dentro do PSOL, partido da vereadora, para acompanhá-la e levantar informações sobre ela. O infiltrado, segundo a polícia, foi Laerte Silva de Lima, que levou aos irmãos Chiquinho e Domingos Brazão a informação de que Marielle pediu para a população da região da Zona Oeste não aderir a novos loteamentos situados em áreas de milícia. A região era onde os irmãos presos neste domingo atuavam junto aos grupos mafiosos. Laerte da Silva de Lima, um dos réus da investigação que apurou a prática de organização criminosa na região de Rio das Pedras da Muzema. Adriano da Nóbrega, conhecido como chefe do escritório do crime, também foi réu nessa mesma investigação. Hoje a Polícia Federal prendeu os suspeitos. Então vejam o nível de organização. Os caras infiltraram um cara dentro do partido da Marielle para acompanhar ela de perto. E para acompanhar o que ela estava falando internamente também, porque na época do assassinato, a motivação do crime, ela ficou muito borrada. Não se sabia exatamente, muitas vezes falaram que era uma coisa para fazer uma vingança cruzada contra o Marcelo Freixo também, que é uma das hipóteses levantadas, que pode ser uma motivação colateral também, para além dos negócios. De novo, isso é um clássico mafioso. Vingança cruzada, tem até um nome para isso. Eu estou insistindo nisso porque muita gente no Brasil até hoje insiste em falar que milícia não é máfia, e isso é ruim para o combate da milícia. Então, por favor, parem com isso imediatamente. Milícia é máfia. A gente precisa classificar direito o que está acontecendo ali. O jogo do bicho no Rio de Janeiro hoje é máfia. Tirar o glamour dessa coisa toda e colocar um negócio onde ele realmente está. A gente precisa, eventualmente, de uma nova legislação no Brasil para combater a máfia, como aconteceu na Itália. Você não acaba com a máfia, mas você estrangula muitas vezes a máfia. O Brasil não tem legislação hoje capaz de punir severamente máfia. Então a gente tem que bater nessa tecla. Isso aqui é organização mafiosa, cada vez mais. Bom, o Richard Nunes, que é o atual chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército, né, ele era o cara que participou da intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro em 2018, lembram? O governo Temer teve uma intervenção no Rio de Janeiro, assumiu como governador de fato, digamos assim, o Braga Neto, e o seu secretário de segurança era o general Richard Nunes. Foi ele que nomeou o delegado Rivaldo Barbosa. O Rivaldo Barbosa assumiu um dia antes do assassinato da Marielle.
Contra, aliás, um relatório da inteligência que dizia que não era para colocar o Rivaldo Barbosa no lugar onde ele foi colocado. O Richard Nunes está se defendendo agora, até porque o Braga Neto está começando a jogar a culpa para cima do Richard Nunes. 2 generais envolvidos na coisa. Posso ter sido ludibriado, como toda a sociedade, de general que nomeou o delegado preso. Matéria publicada pelo Fábio Victor, repórter lá da Folha de São Paulo, o general Richard Nunes, que era secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro na época, ele nomeou o chefe da Polícia Civil, o delegado Rivaldo Barbosa, que se disse perplexo com a prisão dele, como um dos arquitetos da execução, e considera que pode ter sido ludibriado, como toda a sociedade foi. Ele falou aqui pro repórter da Folha, lógico que a prisão me deixou perplexo, como é que pode um negócio assim? É impressionante. É um negócio de deixar de queixo caído. Naquela época não havia nada que sinalizasse uma coisa dessas, uma coisa estapafúrdia, declarou o Richard Nunes para a Folha de São Paulo. Miliciano incriminado por morte de Marielle apontou o envolvimento do chefe da polícia. Matéria publicada pelo Igor Melo, também repórter do iclnoticias.com.br. O miliciano Orlando Oliveira de Araújo, chamado Orlando Curicica, alertou o Ministério Público do Rio de Janeiro que seria necessário prender o chefe da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa, se ele delatasse o que sabia sobre a corrupção na corporação. Orlando Curicica foi falsamente incriminado como mandante da morte da Marielle Franco e do Anderson Gomes no plano de obstrução comandado por Domingos Brazão, segundo a investigação. O diálogo foi revelado pelo portal UOL em 2019. Em 2018, Curicica foi ouvido pelas promotoras Simone Sibilo e Letícia Mille, responsáveis pela investigação do caso Marielle à época. Na ocasião, o miliciano sondou o Ministério Público a respeito de uma possível delação, no que Sibilo, que era a promotora no caso, na época do Ministério Público do Rio de Janeiro, respondeu: a gente precisa saber o que você tem para nos falar. O Curicica, então preso, que era um dos caras que ia levar de bucha esse crime, Curicica também, um cara super problemático, cheio de crime nas costas, não é essa a questão. A questão é que ele não estava envolvido no assassinato da Marielle. E serviria de bucha para os irmãos Brazão se livrarem desse negócio e colocarem a culpa num grupo miliciano rival. E aí o Curicica respondeu na época, para a promotora: a senhora sabe que vai prender o chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro? Era Rivaldo Barbosa, preso, portanto, ontem. Essa declaração foi dada em 2018. Não é novidade para ninguém o que acontecia dentro da Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro, comandada pelo Rivaldo Barbosa. Não foi ele que começou essa delegacia do jeito que ela tem problema muito antes dele, e continua tendo problemas hoje também. Muitos. Agora, que muita gente já sabia que essa galera toda estava envolvida de algum modo nesse negócio, sabia. Tem, reportagens publicadas apontando indícios desses envolvimentos. Polícia Federal descobriu um enriquecimento milionário de Rivaldo Barbosa quando chefiou o DH. Matéria publicada pela Juliana Dalpiva lá no iclnoticias.com.br. A Polícia Federal descobriu um enriquecimento milionário de Rivaldo Barbosa, que foi preso ontem, no período em que foi chefe da Divisão de Homicídios do Rio de Janeiro. O valor supera 5 milhões de reais e é incompatível com seus ganhos como funcionário público. O ex-PM Rony Lessa afirmou em acordo de colaboração premiada que ele ajudou a planejar o assassinato da vereadora. A coluna apurou que antes do assassinato ele teria dado direções aos executores, uma espécie de aval, e até garantiu que eles ficariam impunes. O Rivaldo Barbosa assumiu a chefia da Polícia Civil um dia antes do assassinato da Marielle e do Anderson. O delegado e sua mulher, o nome de Rivaldo Barbosa aparece ligado ao caso Marielle desde novembro de 2019, quando um relatório reservado da Polícia Federal produziu, no âmbito de uma investigação, levantou informações que o delegado teria recebido R$400 mil de propina para prejudicar as investigações. No entanto, não foi encontrada prova específica disso. O delegado e sua mulher, Érica Andrade de Almeida Araújo, lançaram-se na iniciativa privada em 2014, ao dar entrada na abertura de uma consultoria empresarial. Em 2016, Érica, a esposa, pediu na junta comercial a abertura de uma outra consultoria. Em 28 de fevereiro de 2018, a Armes, que é uma consultoria, registrou na junta comercial seu balanço de atividades para 2017 e declarou lucro líquido de R$558 mil. Como assim já se sabia, né? Desde 2018 e não conseguimos provar? Ora, porque as pessoas que estavam investigando eram as pessoas que deveriam ser investigadas. Já se falou sobre a Polícia Civil investigando crime no Rio de Janeiro 1 milhão de vezes. As suspeitas não são só essas. A Polícia Civil do Rio de Janeiro é um balcão de negócios. Mas é todo mundo, Leandro. Você sabe que eu não tenho paciência para essa coisa aqui no programa, né?